Durante o mês de outubro, são realizadas mundialmente campanhas de prevenção ao câncer de mama. O mês de outubro passou a ser lembrado como Outubro Rosa. E para falar sobre Outubro Rosa e campanhas de prevenção ao câncer de mama, eu vou conversar com o médico ginecologista e obstetra Roberto Melo de Mesquita. Você vai conferir também. Atos públicos contra a violência no trabalho são realizados em Rondônia e Acre. Agora, no Justiça e Cidadania. Atos públicos contra a violência no trabalho são realizados em Rondônia e Acre. A Justiça do Trabalho da 14ª Região realizou atos públicos com o tema Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação. O evento foi realizado no dia 24 de agosto em Porto Velho, em Rondônia, no auditório do Ministério Público do Trabalho. E no dia 31 de agosto foi a vez de Rio Branco, na capital do Acre, no Fórum Trabalhista Juiz Oswaldo de Almeida Moura. Em ambos os eventos houve a participação de várias instituições além da Justiça do Trabalho, como o Ministério Público do Trabalho, a OAB, a Associação de Magistrados, o Ministério do Trabalho e Emprego, federações do comércio, sindicatos e diversas entidades de classes que representam empregados e empregadores. O juiz do trabalho Vitor Leandro Yamada, coordenador do programa Trabalho Seguro, destacou a importância da temática e a relevância da campanha. Esse movimento que nós temos dentro do programa Trabalho Seguro também tem por objetivo esclarecer à população o que seria e o que não seria um tipo de violência psicológica no trabalho. É importante realmente nós distinguirmos essas situações para evitarmos também qualquer tipo de condenação injusta em relação ao empregador. É importante que as pessoas saibam exatamente o que é e o que não é, o que pode caracterizar, o que não pode caracterizar um assédio moral, um assédio sexual ou outro tipo de violência no trabalho. Entendemos que a prevenção é o melhor caminho. Repressivamente o judiciário atua, mas preventivamente eu acho que faltava dentro do judiciário uma atuação mais efetiva. O drama vivido pelos trabalhadores foi um tema constante nos atos públicos. O procurador do trabalho, Anderson Luiz, contou uma situação que o sensibilizou. Esses dias eu conversei com um trabalhador, um pai de família, que se sentou na minha frente e começou a chorar, contando as humilhações que ele sofreu no seu ambiente de trabalho, com metas abusivas, com vilipendiamento dos seus direitos mais básicos, da sua dignidade. E quando você vê um pai de família chorando na sua frente por causa de violência psicológica, você para pensar que alguma coisa está errada, né? Precisamos fazer alguma coisa para conscientizar, né, a classe trabalhadora e também os empregadores de que a violência psicológica é também um problema grave que precisa ser combatido. Um ponto levantado pelo representante do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Rondônia e Acre foi a violência dentro da própria estrutura do judiciário. Nós temos que olhar o trabalhador como um todo mas também temos que preocupar com o trabalhador da casa, porque aquele jargão que eu sempre repito e gosto de falar, é casa de ferreiro, espeto de pau. Já o presidente da Associação de Magistrados fez um retrospecto de como a preocupação da Justiça do Trabalho evoluiu ao longo das últimas décadas. Basta você ver que na década de 70, 90, a maior parte das demandas que nós tínhamos na Justiça do Trabalho com relação a trabalhadores que tiveram algum problema, algum transtorno, diziam respeito a problemas de ruído. Depois, 90, 2000, o maior número diz respeito a trabalhadores com lesão por esforço repetitivo. Nos últimos anos, nós temos registrado uma situação muito complexa com relação a trabalhadores que se sentem cada vez mais cansados, desmotivados, pressionados, em um ciclo que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de precisar o limite do trabalho e das pressões externas. O evento teve um importante papel de despertar a necessidade para que a temática seja debatida em todos os setores da sociedade e a importância de enfrentar as violências psicológicas. Vamos para um breve intervalo. Na sequência, eu vou conversar com o médico ginecologista e obstetra Roberto Melo de Mesquita. Ele vai falar sobre a campanha Outubro Rosa e sobre a prevenção do câncer de mama. Fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, que garante um índice de cura de em torno de 90% quando ele é diagnosticado na fase inicial.
O movimento Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos na década de 1990 para estimular a participação da população no controle ao câncer de mama. O movimento é internacional e vem ganhando força a cada ano com o objetivo de estimular a prevenção da enfermidade. Para falar sobre o assunto, está conosco o médico obstetra e ginecologista Dr. Roberto Mesquita. Dr. Roberto, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado, Alberto. Estou à sua disposição aqui para fazer os esclarecimentos que fizerem necessários para a nossa população. Dr. Roberto, o movimento Outubro Rosa ele vem ganhando força a cada ano e conscientizando a população através da participação de várias entidades, né? Colorindo os prédios, com palestras. Essa participação dos entes públicos e privados na conscientização do controle ao câncer de mama durante o Outubro Rosa é interessante, doutor Roberto? Sim, é fundamental, Alberto, que as entidades se juntem, né, no sentido de aumentar o movimento Outubro Rosa para que a população fique cada vez mais consciente das medidas, né, de caráter preventivo na prevenção do câncer de mama. Inclusive, existe um estudo recente do Hospital do Câncer de Barretos, que por conta dessa iniciativa, né, essas iniciativas por parte dos organismos e das organizações, de um modo geral, o câncer de mama já teve uma redução em torno de 40%, né? E o câncer de mama numa fase avançada, obviamente, né? Por conta das medidas de prevenção que a população hoje tem consciência da necessidade de fazê-las. E a participação das entidades públicas e privadas, a gente, digamos que seria, digamos assim, um mutirão, né, durante Outubro Rosa, que foi um mês escolhido para marcar o combate ao câncer de mama. Mas é um trabalho que tem que ser feito constante, não apenas no mês de outubro, né, doutor Roberto? Acho que constantemente, né? Esse trabalho é permanente, né? Esse trabalho é permanente. A conscientização é exatamente no sentido da população, principalmente a população feminina, para que tenha esse cuidado na prevenção do câncer de mama, sabendo identificar seus sinais e sintomas, né? E com isso fazendo o diagnóstico precoce, que esse é o grande objetivo dessa campanha, né? É fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, que garante um índice de cura de em torno de 90% quando ele é diagnosticado na fase inicial. É porque estatísticas, né, mostram que o número de mulheres que contraem o câncer de mama é alarmante, né? Dados estatísticos, né, divulgados na imprensa, doutor Roberto. Então, se o trabalho é feito com prevenção no início, a chance de amenização da doença é maior. Isso, com certeza. O câncer de mama ainda é o câncer que, dentre os cânceres que acometem a população feminina, é um dos que mais mata, né? É um dos que mais tem um índice de mortalidade assim com maior expressividade, né? Daí a importância de realmente se fazer uma prevenção adequada e o diagnóstico o mais precoce possível, né? Doutor Roberto, vamos entrar aqui em si, falando sobre o câncer de mama. O que causa o câncer de mama? O que é constatado a causa do câncer de mama? Roberto, o câncer de mama, ele é multifatorial. Não existe uma causa única para o câncer de mama. Existem, eu te diria que o maior fator de risco para o câncer de mama seria o sexo, né? O sexo feminino, que a incidência, 99% dos casos de câncer acometem as mulheres, né? E a idade. Quanto mais avançada a idade, maior a chance do câncer de mama. Agora existem outras causas, que seriam as causas relacionadas a hábitos de vida, como o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, né, a obesidade e
Existem fatores também genéticos, mutações genéticas, né? A questão da hereditariedade, a presença de parentes de primeiro grau portadores do câncer de mama, enfim, é uma doença de causa multifatorial. Então não existe uma única causa que determinaria o câncer de mama, né? Existe como é que é possível se notar se a pessoa, sexo feminino, que o câncer de mama é mais frequente? Como é possível notar a doença? Por meio do toque nos seios? De que forma? Ou qual outra forma que é possível notar a enfermidade quando a pessoa... Via de regras, se estimula muito o autoexame. Por quê? Porque um dos primeiros sinais que aparecem são os nódulos, né? São os nódulos detectáveis, na maioria das vezes, pela própria paciente, onde ela procura o seu médico por ter palpado em uma de suas mamas um nódulo que não havia. Mas esses nódulos só são palpáveis, né, a partir de 1 centímetro. Nódulos menores que 1 centímetro, via de regra, não são palpáveis. Eles são, às vezes, diagnosticados, né, o câncer é diagnosticado em muitas situações pela mamografia, que são os cânceres numa fase inicial. Agora, existem outros sinais e sintomas que podem levar a um diagnóstico também, ao se pensar no câncer de mama, que são abaulamentos na superfície da mama, um aspecto inflamatório na superfície da mama, uma retração de mamilo, uma característica da pele que se assemelha à casca de laranja, que faz um certo relevo na mama. Outro sinal que também pode falar a favor do câncer de mama é a presença de descarga papilar, que é aquela secreção que sai às vezes do mamilo, de caráter sanguinolento, de aspecto sanguinolento ou cristalino, enfim. Então não só o câncer de mama pode ser indicativo, não só o nódulo na mama pode ser indicativo do câncer de mama, mas todo esse conjunto de sinais e sintomas que podem aparecer na mama e que falam a favor de um câncer de mama, uma neoplasia de mama. Dr. Roberto, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, nós vamos voltar a continuar a falar sobre o assunto. Inclusive, vai ter pergunta da rua, cidadão, as senhoras, né, vão estar aqui perguntando para o senhor, questionando algumas dúvidas sobre a prevenção e sobre o câncer de mama. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos num instante. Nós estamos de volta, estou aqui entrevistando o Dr. Roberto Melo de Mesquita, ele é médico ginecologista e obstetra, está esclarecendo sobre a prevenção do câncer de mama, que é comemorado mundialmente, o trabalho preventivo, no mês outubro, que é chamado Outubro Azul, Outubro Rosa. Dr. Roberto, o senhor esclareceu no bloco anterior sobre a causa do câncer de mama e de que forma é possível notar a doença. E de que forma a pessoa pode ajudar a atuar na prevenção? Existem alimentos que podem prevenir o câncer de mama? Alberto, a questão alimentar, ela na realidade, ela é um fator importante em qualquer tipo de patologia. Se você tem uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes, frutas, grãos, se você tem aquele prato colorido que as nutricionistas tanto divulgam, né, para que tenha um maior número de componentes, né, nutrientes, antioxidantes, enfim, com certeza isso ajuda na prevenção não só do câncer de mama, como de todas as patologias de um modo geral.
né? Então existem alguns alimentos específicos, né? Como as frutas vermelhas, a amora, o morango, porque eles têm fitonutrientes que já se comprovou que são anticancerígenos, né? A cenoura, que tem um beta-caroteno, que é um antioxidante importante, enfim. Então existe um arsenal de alimentos que são importantes na prevenção e no controle dos cânceres de um modo geral, né? Então o importante é que você tenha uma alimentação saudável. Infelizmente as pessoas tomam consciência disso a partir do momento em que é acometida de alguma doença. É quando ela vai ao médico, vai à nutricionista e é solicitado que ela faça uma reeducação alimentar para que ela possa corrigir as deficiências alimentares dela. Mas a alimentação ela tem sempre que ser a mais saudável possível para que a gente possa fazer essa prevenção, né, através da nossa dieta. Muito bem, a alimentação também é um fator importante, uma alimentação saudável para ajudar no combate e prevenção do câncer de mama. Doutor Roberto, o nosso programa foi às ruas e ouviu a palavra do povo, do cidadão, para pedir esclarecimento sobre o câncer de mama. Esse é o quadro Fala Cidadão. Doutor Roberto, eu gostaria de saber quais são os sintomas que provocam o câncer de mama, além dos nódulos, caroço que cria no seio. Quais são os outros sintomas que causam o câncer de mama? Maria Gorete, a sua pergunta é bem oportuna. Eu até já descrevi um pouco sobre essa sua pergunta e só reforçando que não só o caroço na mama é um sinal de câncer de mama, existem outros sinais que aparecem na superfície da mama que podem denotar a presença de um câncer de mama, como vermelhidão, abaulamento, retrações da mama, do mamilo, a presença de secreção saindo pelo mamilo, normalmente a secreção sanguinolenta ou muito cristalina. Então existem outros sinais e sintomas que não só o caroço, né, são determinantes do diagnóstico do câncer de mama. Como é o tratamento do câncer de mama? Olá, Lúcia. Sua pergunta é muito oportuna, na medida em que a gente pode esclarecer a questão sobre o tratamento do câncer de mama, que causa muitas dúvidas nos pacientes portadores dessa patologia. O câncer de mama, a depender do tipo de câncer e da fase em que ele é diagnosticado, ele pode ter um tratamento apenas local, com cirurgia e radioterapia, ou um tratamento mais sistêmico, né, com quimioterapia, hormonioterapia. Então, isso fica muito na dependência da fase, do estadiamento do câncer e do momento em que ele foi diagnosticado. Então, existem os tratamentos puramente locais e os tratamentos sistêmicos. Quais são as chances da cura do câncer de mama? Fabiana, em relação à cura do câncer de mama, ela assim, está diretamente ligada à fase do diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior as chances de cura. Então, já está comprovado em estudos, em literatura, que uma pessoa que tem o seu câncer de mama diagnosticado numa fase inicial, ela tem uma chance de 90% de cura, quando o tratamento é instituído nessa fase inicial. Já uma paciente que tem o seu diagnóstico numa fase mais tardia, que é em torno de 45% das mulheres são diagnosticadas já numa fase tardia, esse percentual de cura realmente fica bastante comprometido, né? Então, daí a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quando é necessário fazer a mamografia e quem deve fazer a mamografia? Maria do Carmo, essa sua pergunta é uma pergunta que realmente muitas pessoas têm dúvida.
A mamografia é um exame que ele deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos. Por quê? Porque um dos maiores fatores de risco é exatamente a idade, né? Existem protocolos do Ministério da Saúde que estão colocando essa periodicidade, esse início dessa mamografia para 50 anos, com uma periodicidade a cada 2 anos. Mas o que se faz de praxe é a primeira mamografia a partir dos 40 anos, feita anualmente ou bianualmente. Isso quem vai decidir é o seu ginecologista, que ele lhe acompanha e conhece seu histórico familiar. E existe uma exceção que é naquelas situações em que existem fatores de risco familiares, onde você tem um parente de primeiro grau, uma mãe, uma avó, uma tia que já teve câncer de mama. Aí sua primeira mamografia ela tem que ser realizada a partir dos 35 anos, exatamente para que como você tem um fator hereditário, um fator genético aí como risco aumentado, a probabilidade de se fazer um diagnóstico precoce seja maior para as mulheres nessa faixa etária. Doutor, é possível que os homens tenham câncer de mama? Tonel, essa sua pergunta é muito interessante também, porque os homens imaginam que não podem ser vítimas do câncer de mama. O câncer de mama no homem é muito raro, o percentual é de apenas 1%, mas existe essa chance e o diagnóstico também, quanto mais precoce, maior a probabilidade de cura. Os sinais e sintomas são os mesmos do câncer de mama feminino, presença de nódulo, presença de alterações na pele da mama, presença também de secreção pelo mamilo, enfim. Então, o diagnóstico ele pode ser feito também de forma precoce e o tratamento, via de regra, é através também da cirurgia, da radioterapia e, a depender do estágio em que esse câncer é diagnosticado, também tratamentos mais agressivos como a quimioterapia e a hormonioterapia. Muito bem, essa foi a participação do Dr. Roberto, nosso entrevistado, também respondendo a pergunta, os questionamentos do cidadão a respeito do câncer de mama. Os questionamentos que também podem tirar até a sua dúvida. Você que está assistindo o programa Justiça e Cidadania está sendo esclarecido também com as perguntas que foram respondidas à população na rua. Dr. Roberto, um último questionamento, porque nosso programa já está encerrando, já está no final. A pílula anticoncepcional, né? Muitas mulheres se questionam, né? A pílula anticoncepcional aumenta o risco do câncer de mama, doutor Roberto? É uma pergunta muito interessante, Alberto. Existe esse mito de que a pílula anticoncepcional aumenta muito a incidência do câncer de mama. Isso ao longo dos anos tem sido desconstruído esse mito, uma vez que a quantidade de hormônio nos anticoncepcionais mais modernos está cada vez menor. Não que não confira um risco de desenvolver a doença, mas esse risco diminuiu muito em função da modernização e da quantidade de hormônio que vem nesses anticoncepcionais. Isso está muito relacionado também ao tempo de uso do anticoncepcional. Então, mulheres que usam entre 5 e 10 anos de anticoncepcional, de contraceptivo oral, elas têm uma incidência maior de câncer de mama. Então, a questão é exatamente está mais relacionada entre o tempo de uso do anticoncepcional. Doutor Roberto, obrigado pela sua participação aqui no programa Justiça e Cidadania. E abro aqui um espaço para as suas considerações, para alguma informação mais que o senhor pode repassar para o nosso telespectador. Eu convido a população, principalmente a população feminina, que é a mais afetada, a adquirir esse hábito de anualmente ir ao seu ginecologista, fazer o seu autoexame, fazer seus exames de controle e ficar atento a todos esses sinais e sintomas que nós colocamos e esclarecemos aqui e que realmente incentivem as suas amigas,
a sua mãe, a sua sogra, os parentes mais próximos que não têm essa cultura, né, de fazer os seus exames preventivos, a fazê-lo, para que essa incidência de câncer de mama fique cada vez menor. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Roberto. E o senhor fica convidado nas próximas edições, algum outro esclarecimento, não só sobre o câncer de mama, mas outro esclarecimento sobre a saúde, estar convidado a participar do nosso programa. Tá, muito obrigado. Você pode acompanhar esse programa também, você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, youtube.com/Justica e Cidadania. O Justiça e Cidadania fica por aqui, até o próximo programa.